Graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Nós estamos diante do nosso Deus agora, nos apresentando a Ele na beleza da sua santidade, para prestar mais um culto de adoração a Ele que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. A todos que nos acompanham, de perto, de longe, uma saudação da Igreja Evangélica Batista no Gásio. Quero saudar a nossa querida irmã Rosa em Manaus, o pessoal de São Paulo que também nos acompanha, de Recife, do interior de Pernambuco também. Então, a todos, a nossa saudação. Seja bem-vindo a se juntar conosco nesse momento de adoração ao Senhor. Eu quero fazer um momento de introdução nesse momento, de abertura desse culto ao nosso Deus, lendo aqui três versículos da Bíblia que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, do versículo 6 ao versículo 8. Estaremos fazendo essa breve introdução com essa leitura dessa palavra que exalta a grandeza, a soberania do nosso Deus. Então você já está com sua Bíblia em mãos? Se você tiver, abra sua Bíblia. Se não tiver, dá tempo, corra, pegue a sua Bíblia e abra aí no capítulo 44 do livro do profeta Isaías. Capítulo 44, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim então a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso pela declaração que Ele faz para nós também hoje, através da sua palavra viva e eficaz. Queridos, Deus seja louvado por tua vida, pela vida da tua família, que se junta a nós para fazermos o que devemos fazer, louvar e bendizer ao santo nome de Deus. Nesse instante eu quero orar junto com você. Você fecha os seus olhos, se assim você puder, mas se você estiver dirigindo ou vai se deslocar para algum lugar, ou se você estiver trabalhando, tá, e está nos acompanhando, acompanhe em espírito, acompanhe com a sua mente e com o seu coração essa entrega desse momento ao nosso Deus, orando a Ele. Senhor, nós te louvamos, Deus, por esse momento maravilhoso, e nós dedicamos a Ti, ó Deus, o nosso coração, cultuando a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus que nos amou com um amor profundo, com um amor eterno. Recebe esse culto, ó Deus, como gratidão, ó Deus, pelas nossas vidas. Recebe esse culto, ó Deus, por tudo que Tu és para nós. Recebe esse culto, ó Deus, pela salvação, ó Deus, que o Senhor executou entre os povos. Recebe esse culto, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então adorem ao Senhor nesse momento, juntamente conosco. Amém, igreja. Graças ao Senhor Jesus. Antes de louvar nosso Deus, gostaria que vocês pudessem contemplar um pouquinho a palavra de Deus em 1 de Pedro 1, 18 e 19, que tem a ver com a canção também, que diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Amém? Vamos entoar essa canção maravilhosa
declarando que foi o poder do amor de Deus. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, declara, Senhor, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há, declare. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue
Jesus, fomos restaurados, Senhor, recebido uma nova vida em Cristo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então é a Ele que nós prestamos culto, porque foi Ele quem se revelou para nós. O Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de graça. Queridos, nós temos muitos motivos para agradecermos ao nosso Deus por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Tirando aqui a máscara, que já estamos numa posição de segurança, e com todo o cuidado que nós temos tido, é necessário ainda que se use a máscara por conta ainda da pandemia. Mas em tudo, queridos, nós damos graças ao nosso Deus, que tem cuidado de nós também nesse período de pandemia, tempos difíceis para todo mundo, e para nós, paraibanos, brasileiros, não tem sido diferente do resto do mundo. Mas, queridos, para nós, aqui da Igreja Evangélica Batista no Gásio, é um privilégio, porque, graças a Deus, dos piores problemas que nós temos tido, como a Covid, nós temos sido poupados pelo nosso Deus. O Senhor tem agido, de fato, com misericórdia sobre nós. Alguns irmãos foram acometidos, mas foram também restaurados, graças a Deus por isso também. Nós temos alguns irmãos que estão oferecendo gratidão a Deus nesse dia. E nós, em especial, queremos também agradecer pela vida de vozinha, que estava internada no Hospital Edson Ramalho, aqui em João Pessoa, e passando momentos difíceis, e que foi transferida para o Hospital Padre Zé. Vozinha é nossa irmã Alaide, que tem 94 anos, e está necessitando de cuidados médicos, e assim está interna, sendo acompanhada pelos seus filhos. Ontem eu estive visitando-a, antes de ontem também, e graças a Deus as notícias são boas de que a medicina está agindo em favor dela. Deus seja louvado pelos médicos, pelos hospitais, que tem sido a mão de Deus socorrendo o povo que carece de cuidados médicos. Também queremos agradecer, queridos, estamos gratos a Deus pela vida da família Renato e Rivânia, família Ribeiro, né, que tiveram o privilégio de ter um aumento nessa família. Eram 2, agora são 3. Graças a Deus, o Renato Júnior chegou e está bem. Eu acredito que já está em casa, já teve alta da maternidade, e agora a casa é só alegria, é só cuidados, mas também alegria, porque o Renato Júnior veio com saúde, graças a Deus. Os nossos irmãos Renato e Rivânia estão alegres, e nós também estamos alegres com eles. Também agradecemos aí o nosso irmão Diego Grise, que tinha compartilhado comigo a necessidade de uma porta de emprego, e graças a Deus o Senhor o abençoou, e ele me informou que já está trabalhando. Que coisa maravilhosa é ter as respostas de oração, e Deus assim atendendo a necessidade do seu filho. E aqueles que estão trabalhando também, que os seus empregos foram mantidos, graças a Deus por isso, nós também somos gratos ao Senhor. E eu quero fazer uma oração de gratidão por essas pessoas, por esses motivos que já foram apresentados, e também quero pedir, né, para que Deus abençoe outras pessoas. Queremos também apresentar os dízimos e ofertas que foram dedicados ao Senhor já até o dia de hoje. Graças a Deus, o Senhor tem suprido
o povo, seu povo, em todas as necessidades, e também tem abençoado a sua igreja com as mãos dos irmãos que são generosos e abençoam, porque tem prazer em abençoar. Vamos orar então nesse instante? Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelos motivos que nós já apresentamos. Muito obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que és. Pai, também, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor intervenha nos casos, ó Deus, que carecem de necessidades. Eu quero Te apresentar ainda, Senhor, a recuperação de vozinha. Ó Deus, pedir a bênção sobre a vida dela, sobre os seus filhos ali no hospital. Também, Senhor, queremos Te pedir pela nossa irmã Indira e pastor Natalício. Meu Deus, a irmã Indira está, ó Deus, aguardando a chegada de Adassa. Ó Deus, são quase 9 meses já de gestação. E está, Senhor, se encerrando um ciclo, Senhor, para dar início a outro. Ó Deus, que o Senhor traga a Adassa, ó Deus, em paz e segurança, com saúde, Senhor. Nós aguardamos essa bênção do Senhor sobre a família do pastor Natalício. Pai, também, Senhor, queremos Te pedir por Lucinha, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, a nossa irmã Lucinha que tem, ó Deus, apresentado algumas dificuldades, alguns problemas de saúde, que o Senhor intervenha sobre a sua vida. Ó Deus, restaurando por completa a sua saúde. Queremos também Te apresentar, Senhor, a vida do irmão, do nosso irmão Jorge, que está internado, Senhor, numa UTI em São Paulo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use ali os médicos, Senhor, para que, operando, Senhor, na vida dele, usando, Senhor, os meios da medicina, ele seja restaurado e tenha oportunidades, ó Deus, na Tua presença. Pai, nós queremos também Te agradecer pelos dízimos e ofertas que o Senhor tem trazido a esta casa, através dos Teus filhos. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, abrindo portas de emprego para aqueles que não têm. Ó Deus, e colocando, Senhor, em estado de prosperidade, Senhor. Ó Deus, aqueles que o Senhor, ó Deus, já tem feito a manutenção. Ó Deus, que o Senhor os faça ricos, ó Deus, da Tua graça e misericórdia. Pai bendito, obrigado por aqueles que têm estendido as suas mãos também para doar, Senhor, alimento àqueles que precisam. Muito obrigado, Pai querido. Nós oramos assim, pedindo e Te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém e amém. E Deus seja louvado para sempre. Queridos, muito bem. Agora nós passaremos para um momento muito importante desse culto ao Senhor. Então eu peço a você que, em reverência a esse Deus maravilhoso que revelou a sua palavra para nós, abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Nós temos estudado também nos cultos da família o livro dos Salmos. Queridos, e eu achei por bem hoje, orientado pelo Senhor, a trazer também uma mensagem para todos vocês, da parte de Deus, através do Salmo de número 103. Então eu peço que você rapidamente, em reverência ao Senhor, porque esse é um culto ao nosso Deus, e você não pode passar esse momento cultuando a Deus sem pegar a sua Bíblia para ler a palavra e aprender a palavra para aplicar ao seu coração. Então, nesse instante, abra sua Bíblia no Salmo de número 103, e nós estaremos fazendo a leitura e depois fazendo uma exposição para que você a compreenda. Vamos então fazer uma oração antes de ler. Eu vou esperar que você pegue a sua Bíblia enquanto eu estou orando por você, para que você encontre o Salmo de número 103. Então, enquanto você pega a sua Bíblia, eu estarei orando por sua vida. Senhor, obrigado por Tua palavra, ó Deus que está aqui, ó Deus acessível a nós, ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço agora que o Senhor fale conosco através dela, que nós queremos ouvir a Tua voz, Pai,
Pai, faz com que, ouvindo ela, Senhor, nós possamos, ó Deus, em reverência ao Senhor, ó Deus, prosseguir, ó Deus, para o discernimento, ó Deus, através do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então, já pegou sua Bíblia? Vamos então ler essa palavra maravilhosa. Salmo de número 103. Diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Pedir aqui a Samuel para ligar os dois condicionadores para melhorar aqui o ambiente. E nós vamos, então, fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente com o seu Espírito. Senhor, eu te peço agora, Senhor, que nos ajude com o teu Espírito a olhar essa palavra e discernir espiritualmente. Pedimos que o teu Espírito nos ajude para isso, pois a tua palavra nos diz que o teu Espírito, ele nos ensina e nos faz lembrar tudo que o Senhor já nos ensinou. Por isso, pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, ele já está dentro de um grupo de salmos, ele está dentro de um grupo de salmos atribuídos a Davi. É um salmo davídico. E o livro dos salmos, queridos, ele é dividido em 5 partes, em 5 livros. Dentro da composição do saltério, os 150 salmos, nós temos aí 5 livros,
5 divisões, segundo a tradição judaica, entendendo alguns pontos dentro dos salmos, observando alguns dentro de contextos. Então esse salmo está dentro da quarta parte de um quarto livro do Saltério. É um livro um salmo de Davi. É um salmo que nos ensina sobre gratidão. O livro dos Salmos, ele revela algumas coisas interessantes para a vida do cristão. Muitas coisas. Primeiro, ela revela Deus, o Deus de misericórdia e graça. Mas também revela o ser humano, mostra aqui o estado do ser humano. Então, esse ser humano nos seus altos e baixos da vida e a sua necessidade de Deus. Ele revela também o estado pecaminoso do homem, mas também revela a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua eterna bondade. Nós podemos aprender no livro dos Salmos, observando essas composições, e que são cânticos, são hinos, que nós podemos dizer hinos espirituais, porque são hinos inspirados por Deus, hinos que foram dados pelo próprio Deus aos salmistas. E este é um salmo de Davi, salmo de número 103. Nós estaremos fazendo algumas observações para que, observando esse salmo, você tenha a oportunidade de conhecer a vontade de Deus através desse texto, desse salmo, e também aplicar à sua vida uma mensagem que Deus traz, uma mensagem do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. Então vamos assim, já com sua Bíblia, você pode até tomar nota, se você tiver com um caderno, com alguma coisa que possa marcar a sua Bíblia, nós estaremos aproveitando esse momento para que isso aconteça. Então observe que o primeiro e o segundo versículo, o salmista então faz uma exortação à sua própria alma, ele está exortando a si mesmo para que ele bendiga o Senhor, ou seja, para que ele adore, para que ele exalte o nome do Senhor, para que ele louve ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Observe que aqui o salmista está exortando a si mesmo a bendizer ao Senhor. Queridos, em tempos como esse, tempo difícil, tempo de pandemia, tempo em que as pessoas ainda não têm uma perspectiva, ainda, mas mesmo caminhando a uma perspectiva, por conta das dúvidas, de algumas possibilidades ainda, que se assim possa dizer, de uma vacina antiviral, uma vacina contra o vírus da Covid-19, o povo, nesse tempo todo, 5 meses de pressão, de incerteza, tem sido talvez um tempo difícil para as pessoas enxergarem os motivos para bendizer o nome do Senhor. E eu quero assim despertar hoje você, porque a palavra de Deus vai nos despertar para sermos diferentes, queridos, e lembrarmos que mesmo durante esse tempo de pandemia, nós temos motivos para bendizer o nome do Senhor, para exaltar e tornar o nome de Deus conhecido através da nossa vida. Bendizer ao Senhor, queridos, é um estilo de vida, deve ser um estilo de vida. Ao que indica, o salmista está exortando por algum motivo. Talvez ele tenha observado alguns momentos, alguns devaneios da vida, e então ele, observando assim, ele chega à conclusão de que ele precisava bendizer o nome do Senhor, bendizer ao Senhor. Mas ele diz que ele quer bendizer ao Senhor
e que tudo que há nele bendiga ao seu santo nome. Queridos, tudo que há em nós deve servir para a glória de Deus. Os nossos olhos, as nossas pernas, a nossa voz, os nossos talentos, tudo que há em nós deve servir para o louvor da glória de Deus. Se existe uma coisa, queridos, que a humanidade precisa saber, tomar conhecimento, ou ter a resposta, é para a seguinte pergunta: por que Deus nos fez? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos criou? Se nós tivermos a resposta para isso, e essa resposta for bíblica, nós já temos aí uma grande motivação, ou a porta para enxergar as motivações para bendizer o nome do Senhor. Você sabe por que você existe? Por que Deus criou você? Vamos observar no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 43. Vamos observar o que o profeta traz da parte de Deus sobre a existência, sobre a criação de Deus, sobre o homem criado por ele. Então, o profeta Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 5, diz assim: não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e que os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Observe que o convite de Deus, queridos, para a adoração a Ele, para se apresentar a Ele, o convite de Deus é para aqueles que o Senhor fez. E é bem certo que Deus fez a todos. Todos foram feitos, mas nem todos que ouvem o convite de Deus, o Deus Criador, se apresentam diante de Deus e sabem e conhecem o motivo pelo qual existe. Observe ainda, no versículo 21, diz o seguinte, do capítulo 43, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Se nós tivermos conhecimento disso, nós temos então a porta aberta para perceber as motivações pelas quais nós devemos louvar ao Senhor, entendendo que fomos feitos para o louvor da sua glória. Agora observe Efésios capítulo 1, versículo 12, num momento em que Paulo está exaltando o nome de Deus, o momento doxológico de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Até aqui dá para nós entendermos que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e fazer com que os nossos olhos fossem abertos para o louvor da glória de Deus. O salmista, então, ele apresenta aqui as motivações também para que a sua alma adore e bendiga o nome do Senhor. Nós observamos que o primeiro e o segundo versículo é uma exortação a si mesmo. O primeiro versículo ele diz: tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Nós vamos ver que
é tudo, não é uma parte, é tudo, é toda a nossa vida. Toda a vida do salmista deveria então louvar, bendizer o Senhor. No versículo 2 ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Parece-nos aqui que o salmista está falando de si como ser vivo no primeiro versículo. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou tomando isso, olhando para mim, como eu também posso adorar ao Senhor. E aí o versículo 2, ele está mostrando os benefícios de Deus, os benefícios que Deus faz para a vida do salmista, e para que ele, a sua alma, observando esses benefícios, ele adore ao Senhor. Por todos os benefícios, todos, sem que nenhum desses benefícios sejam esquecidos, como ele diz, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Queridos, como é difícil nesses tempos as pessoas enxergarem os benefícios de Deus. Vamos pensar, por exemplo, no início, no mês de março, a pandemia. Muitas pessoas tiveram acesso aos benefícios do governo federal, né, a essa ajuda que foi dada, um auxílio emergencial, para que fosse suprida algumas necessidades básicas do cidadão brasileiro. Mas, queridos, quantos jovens, quantas pessoas que nem sequer nunca trabalharam, tiveram acesso a esses benefícios? Será que esses jovens que tiveram acesso a esses benefícios, eles ofertaram ao Senhor, como conhecedores da palavra de Deus? Será que eles apresentaram alguma oferta de gratidão? Será que eles apresentaram algum culto a Deus em gratidão pelos benefícios que Deus fez para eles nessa pandemia? Muitos, queridos, pegaram o seu dinheiro, gastaram com asneiras, com besteiras, não tiveram como poupá-los, porque os seus corações são insaciáveis, mesmo recebendo a graça de Deus, não conseguem percebê-la ao ponto de bendizer ao nome do Senhor. E isso acontece em todos os meios, em todas as famílias. No versículo 3, o salmista então diz, conversando com a sua alma, apresentando aqui os motivos, do versículo 3 em diante, ele vai dizer: bendiz, ó minha alma, versículo 3, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Observe então que do versículo 3 aí ao versículo 5, nós vamos ver que o salmista está declarando os motivos pessoais para que ele glorifique a Deus, para que ele bendiga o nome do Senhor. É aquela conversa consigo mesmo. E é interessante, queridos, como os salmos têm nos ajudado. Quando nós estudamos o salmo de número 42, número 43, nós vamos ver que o salmista, ele conversa com a sua própria alma. Sabe aqueles momentos em que nós começamos a pensar sobre nós e começamos a enxergar os problemas, começamos a enxergar as coisas? Você já percebeu que às vezes, querido, tem pessoas que da riqueza da graça de Deus, está gozando de tantos benefícios, mas aparece um pontinho no seu dia, uma coisa simples, e de repente aquela pessoa começa a se transformar, a gritar, espernear, murmurar, blasfemar, por causa de uma simples coisa que aconteceu. É como pegar uma folha de papel limpinha, toda arrumadinha, e de repente fura ela, e a pessoa parece que enxerga somente aquele furo naquele papel, enxerga somente aquela avaria e não enxerga mais nada. E aí você pergunta: o que você está vendo aqui? Aí o outro diz: eu estou vendo um furo na folha. Assim, queridos, são as nossas observações da nossa vida, quando nós
enxergamos apenas os problemas da vida e não enxergamos a graça de Deus. O salmista está declarando aqui os motivos do versículo 3 em diante, pelos quais ele tem razão suficiente, tem tudo para bendizer o nome do Senhor, de forma pessoal. E ele continua: Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quem conhece o Salmo de número 37, vai observar, queridos, que o salmista, ele mostra ali a sua velhice, ele mostra a sua experiência. No versículo 35 do Salmo 37, ele vai dizer: eu sou velho, mas fui moço, e nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu ler o Salmo 37, que eu falando assim, às vezes eu me atrapalho um pouco, mas eu vou ler com vocês, para que não fique nas minhas lembranças apenas. Salmo de número 37, versículo 25, diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Assim é melhor que eu estou lendo. Glória a Deus por sua palavra. Mas esse salmista do Salmo 103 é o mesmo do Salmo 37, que vive experiências com Deus, e as experiências da vida não os deixa errar no entendimento que ele tem da graça de Deus sobre a vida. O salmista está mostrando aqui no versículo 4 que Deus redime da cova, redime a sua alma da cova, ou seja, há uma ideia de tirar da sepultura, ou seja, de ressuscitar, de não deixar permanecer na sepultura. A palavra aqui, cova, é Sheol, ou seja, algumas palavras também que entendem-se como um inferno, mas o Sheol, na sepultura, aonde Deus não o deixaria para sempre. A visão do salmista era que Deus o retiraria, o transportaria, o salvaria da cova. E o versículo 5, ele diz: ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Até aqui nós observamos que são os motivos pessoais do salmista para que ele bendiga o nome do Senhor. Do versículo 6 ao versículo 18, nós vamos ver o salmista declarando os motivos que ele tem em sua mente ao observar a manifestação da graça de Deus sobre o povo. E ele se inclui nesse coletivo. Ele diz o seguinte: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, e longânimo, e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata, observe que ele se coloca junto com o coletivo. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista do Oriente, o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Observe que a grandeza da misericórdia, ele coloca aqui o céu, coloca-se aqui o Oriente, o Ocidente, para, de uma forma imensurável, mostrar que é impossível mensurar o tamanho da misericórdia de Deus. Mas ele coloca
esses parâmetros, essa distância Oriente e Ocidente, a altura, ou seja, ele tenta de alguma forma declarar a largura, a altura, a profundidade da misericórdia do Senhor para com aqueles que o temem. De fato, o salmista conhecia a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A graça sendo manifesta em forma de perdão. Deus não guardando os nossos pecados, não retribuindo segundo aquilo que nós merecemos, mas dando graça. Quando nós observamos o livro de Malaquias, de Miqueias, capítulo 7, é bem interessante que Miqueias ele vai descrever aí o quão grande é o amor de Deus sobre a vida daqueles que o temem, com o perdão de Deus sendo derramado sobre os pecadores, um Deus que tem prazer em perdoar e não lança em rosto os seus pecados após perdoados. O versículo 18 do capítulo 7 de Miqueias diz o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Observe que o entendimento que o salmista tem é desse Deus, um Deus com uma misericórdia, com uma profundidade imensurável, com uma largura imensurável, com uma altura imensurável, uma misericórdia infinita, infinito o perdão de Deus, a graça de Deus, infinita é essa misericórdia que o salmista descreve. Muito bem, a partir do versículo 12, 13, nós vamos observar a figura de um pai aqui. Versículo 14, nós vamos observar o conhecimento de Deus sobre a estrutura do ser humano, sobre a brevidade da vida, mas no versículo 17 vai mostrar a sua misericórdia que não tem fim. Ele torna a falar sobre a misericórdia, dizendo que ela é de eternidade em eternidade. Esse Deus que conhece a nossa fraqueza, que se compadece daqueles que o temem, das pessoas que o temem, como um pai trata os seus filhos com amor, queridos, é uma descrição de um pai responsável, um pai que ama corrigir os filhos, que ama estar junto dos seus filhos, que ama cuidar desses filhos com amor eterno. Ele, conhecendo a nossa estrutura e sabendo que nós somos frágeis, que somos pó, o salmista entendia essa fragilidade, mas não só ele entende a partir do entendimento que Deus dá para ele. Eu gosto de pensar na revelação de Deus, uma revelação que Deus nos dá, revelando nós para nós mesmos. E esse entendimento que nós temos aqui, de que o salmista, conhecendo a si mesmo, é o que Deus revelou o salmista para o próprio salmista. O versículo 15, quando ele diz que Deus conhece a estrutura do homem, conhece os seus dias, que comparando ele como a flor do campo, como a relva que floresce e depois desaparece no vento, o vento que sopra, aonde não ficará mais o seu lugar, marca no seu lugar, queridos, é de fato mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto a nossa vida é uma vida passageira, que carece exatamente da misericórdia de Deus para que nosso corpo, nossa vida não permaneça na sepultura, como o salmista diz no versículo 4, a respeito da motivação pessoal pela qual a sua alma deve bendizer o nome do Senhor. O versículo 18, ele diz
para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Queridos, a aliança que Deus fez em Abraão, ela não é só feita em Abraão, porque Deus é um Deus justo. Quando nós observamos lá em Gênesis 3,15, a promessa de Deus para a mulher, para Adão, prometendo ali o filho, o descendente da mulher, e esse descendente pisaria a cabeça da serpente, ou seja, destruiria o poder do adversário de Deus e nosso, e nos constituiria assim um reino eterno, como sendo todo o seu povo sacerdotes. Esse Deus é o Deus que nos ama, o Deus que o salmista tinha conhecimento, porque se revelou para o salmista. Que grande Deus maravilhoso. No versículo 19, nós vamos observar que o salmista, ele mostra aqui que conhece o reino soberano de Deus. Ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus é um Deus que reina sobre todas as coisas. O seu reino não tem fim, o seu reino não tem fraqueza, o seu reino é um reino de poder. Que Deus é esse? É o Deus que te ama, é o Deus que nos ama, é o Deus que se revelou ao salmista. Glória seja dada ao nome do Senhor. O versículo 20 ao versículo 22, nós vamos observar que o salmista aqui então, ele vai mostrar aí também, queridos, uma exortação para que todos louvem ao Senhor. Toda a criação adore, bendiga o nome do Senhor. Veja comigo então, versículo 20 em diante. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Queridos, ele está falando dos seres angelicais. Ele está na sua conversa com Deus, no seu cântico. Ele está dizendo: anjos, bendigam o nome do Senhor. Anjos, adorem ao Senhor. Anjos, louvem ao Senhor. Vocês, anjos, adorem ao Senhor. Nós não temos, em nenhum momento da Bíblia, nós não temos algo que nos faça liderar anjos ou falar para os anjos para que os anjos façam algo para Deus. Não é uma doutrina para nós. Isso aqui não é doutrina pedir que os anjos adorem ao Senhor, mas na posição do salmista, de entender que a sua própria alma louve ao Senhor, mas que ele não só, mas que ele, junto com o povo, no coletivo, adore o Senhor. E que não somente ele e o povo, mas os anjos também adorem ao Senhor. E toda a sua criação, queridos, é o desejo de que a criação por completa seja objeto de adoração, sejam instrumentos para o louvor da glória de Deus. Então o versículo 20: bendize ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas obras e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. E aí então, o versículo 22, bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Observe que aqui toda a criação está incluída nessa adoração. O salmista não deseja sozinho adorar a Deus, mas ele quer que todos os seres criados, que toda a criação de Deus adore a Deus. Ele não quer adorá-lo sozinho, ele quer ouvir vozes adorando, ele quer estar no meio do povo, ele quer estar
no meio da criação, como criação, adorando o Deus Criador. É esse entendimento do salmista. E é isso que o Salmo nos ensina, a sermos adoradores de Deus, a externarmos gratidão. O Salmo é um salmo de demonstração de uma alma agradecida ao Deus Criador, que cobre de prosperidade, que salva, que derrama bênção, que cuida, que protege, que salva, que tira da sepultura, que ressuscita e conduz à eternidade. E o salmista termina dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Queridos, ele começa dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E encerra dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Queridos, que cântico maravilhoso, que expressão de gratidão e de louvor a Deus. É esse Salmo 103. Mas, será que você bendiz ao Senhor nesses tempos? Queridos, tem pessoas de fato que adoram a Deus, que cantam louvores a Deus. Eu conheço pessoas aleijadas, pessoas simples, pessoas de pouco conhecimento, pessoas que até mesmo não sabem ler, são analfabetas, não conseguem ler, mas adoram ao Senhor e entenderam que foram feitas para o louvor da glória de Deus. Você já entendeu que você é criatura de Deus para bendizer o seu nome? Quando eu olho para esse texto, queridos, um salmista, um rei, falando consigo mesmo, falando com a sua alma, exortando a sua alma a bendizer ao Senhor, eu fico pensando em mim mesmo. Por que não louvarei ao Senhor se eu também tenho tantos benefícios da parte de Deus? Quando alguém bendiz ao Senhor com a sua vida, com o seu ser, com o coração, queridos, uma atitude como essa, de bendizer ao Senhor, louvar o seu nome, externar gratidão a Deus, queridos, faz-nos como instrumentos do próprio Deus, para anunciar aos povos quem Deus é. Nós não podemos adorar a Deus trancados, sozinhos. A adoração, o bendizer ao Senhor tem que ser uma prática proclamativa e não somente individual. Eu não posso me trancar dentro de casa e bendizer ao Senhor sem também sair e fazer com que Deus seja conhecido. Se nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, então nós precisamos, com a nossa vida, sairmos caminhando, andando pelo trabalho, pelas ruas, pelos lugares, comprando, pagando, fazendo qualquer coisa da nossa vida, bendizendo ao Senhor. Eu quero também exortar a você, para que, se você não tem praticado os momentos de adoração ao Senhor, de bendizer ao Senhor com a sua vida, eu quero incentivá-lo a fazer. Pare de murmurar, porque Deus não se agrada da murmuração. Olhe os benefícios que Deus tem feito para você. Faça uma lista, se possível, de tudo que você tem recebido da parte de Deus. E talvez você comece descrevendo pelo respirar, pelo ver, pelo ouvir, pelo falar, pelo sentir. Queridos, quantos benefícios nós temos. E aí você vai descrevendo pelos amigos, pela vida, pelo conhecimento, pela graça, pelos vizinhos, até por aquelas coisas, tempos de apertos da vida. Queridos, é importante que nós aprendamos com o próprio Deus a discernirmos os momentos em que Deus está nos ensinando. Porque quando nós
chegamos a um estado de bendizer ao Senhor por todos os benefícios, queridos, nós podemos incluir dentro desses benefícios até mesmo os momentos de disciplinas duras do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós chegarmos a isso, quando você chegar a esse estágio de perceber que até os momentos difíceis da vida te conduziram a entender que Deus estava te ensinando, que Deus te estava conduzindo para o amadurecimento da fé, então, querido, minha querida irmã, meu querido irmão, você, compreendendo assim, é alguém que bendiz ao Senhor. Quem bendiz ao Senhor não vive criando confusões. Quem bendiz ao Senhor não vive soltando palavras ao vento, ofendendo pessoas, ameaçando, se desprezando ou desprezando as outras pessoas. As pessoas não têm culpa dos seus problemas. As pessoas não têm culpa de você ter fé ou perder algo na sua vida. Não culpe as pessoas. Deus te criou para relacionamentos. O Salmo também mostra que o salmista conversa com a sua alma, mas ele se envolve em relacionamento público, em relacionamento com pessoas. Ele quer estar junto daqueles que são criados à imagem e semelhança de Deus, que são criaturas de Deus, para bendizer ao Senhor. É para isso que o Senhor te chamou. Quando nós lemos Isaías 43, versículo 7, quando nós lemos Isaías 43, versículo de número 21, mostra-nos que Deus nos criou para um propósito. Quando nós lemos Efésios, capítulo 1, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 12, nós observamos e entendemos que existe um propósito para a nossa vida, para a nossa existência, existe um motivo. Deus não te fez para viver o tempo todo emburrado com a cara feia, reclamando da vida. Deus te fez para o louvor da glória dele. Então, quem vive para o louvor da glória de Deus, vive alegre, mesmo tendo momentos de tristeza. Mas os momentos de tristeza não servem para proclamar a Deus, a não ser que eles sejam superados. Você foi feito para o louvor da glória de Deus, então, se assim você entende, louve a Deus, glorifique ao Senhor com a sua vida. Bendizer ao Senhor tem muito a ver com vida prática, tem muito a ver com um estilo de vida de alguém que contempla a graça maravilhosa de Deus. Queridos, o salmista aguardava Cristo. E ele disse com a sua alma: bendiza o Senhor, bendiza o Senhor, ó minha alma, bendiza o Senhor. Nós conhecemos a Jesus, a promessa feita a Davi, aquilo que foi prometido a Davi é para nós, e nós recebemos o Messias. Nós temos a Cristo, o Senhor da glória, aquele que deu a vida por nós, aquele que nós sabemos e temos a certeza que morreu no meu e no seu lugar. Por que então nós não bendizemos ao Senhor? É tempo de bendizer ao Senhor por todos os benefícios. Se você foi beneficiado pela a cruz de Cristo, pelo Cristo que se colocou em seu lugar, então bendiga ao Senhor por esse tão grande, imensurável benefício que o Senhor fez por sua vida, dando Jesus Cristo para morrer
em seu lugar. Amém? Então vamos orar comigo agora, nesse instante. Vamos bendizer ao Senhor com a nossa vida, agradecendo a Ele pelos benefícios. Descreva depois os benefícios que Deus já fez, de livramento, de tudo que você já tem recebido do Senhor. Coloque tudo aquilo que te serviu como aprendizado, e você vai ver que a sua vida foi recebida, foi abençoada por muitos incontáveis benefícios da parte de Deus. Oremos então. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Meu Deus, o Salmo 103, esse belo hino, essa bela expressão que fala ao nosso coração com profundidade, que mostra, ó Deus, quantos benefícios nós temos para bendizer o teu nome, que nos induz a meditar na vida, que nos leva, Senhor, a refletir sobre a tua bondade e a tua imensurável misericórdia e graça. Meu Deus, obrigado por tua criação, obrigado por sermos nós, ó Deus, procurados, amados, desejados por ti. Ó Deus, obrigado porque o Senhor enviou a Jesus Cristo, teu Filho amado, para morrer em nosso lugar. Porque crendo nele, Senhor, nós tenhamos a vida eterna. Meu Deus, eu peço que nesse instante o Senhor acesse o coração, Senhor, desses que ouvem essa mensagem. Entregue as suas vidas somente a ti, Senhor, confessando Jesus como Senhor da sua vida. Meu Deus, e recebendo o benefício profundo e imensurável da abundante graça de Deus em Cristo Jesus. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, chegamos mais a um momento maravilhoso da palavra do Senhor. E eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se você tomou nota, eu posso até repetir para você, se você não escreveu. Eu vou repetir para você. O Salmo de número 103, eu quero descrever apenas os pontos dos quais eu fiz uma divisão. O primeiro e o segundo versículo é uma exortação do salmista à sua própria alma para bendizer ao Senhor. Do versículo 3 ao versículo 5, o salmista, então, apresenta os motivos pelos quais ele pessoalmente tem para bendizer ao Senhor. Do versículo 6 ao versículo 18, o salmista fala com a sua própria alma, mostrando que a sua alma tem também motivos para adorar o Senhor pelos benefícios que Deus fez para com o coletivo, incluindo ele. Do versículo 19, nós vamos ver que o salmista fala sobre o reino soberano de Deus. E do versículo 20 ao 22, o salmista, então, convida ou exorta a todos a louvarem ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, chegando mais a um término de um culto ao Senhor, eu quero orar com você, apresentando ainda alguns pedidos. Eu não sei se tem aniversariantes, já passaram para mim? Está aqui? Ok? Coisa maravilhosa. A nossa irmã Ellen aqui, passando já para mim as informações, para que eu tenha acesso. Então, nós temos aqui os aniversariantes da semana, a partir do dia 17 ao dia 23. Não, perdão. Do dia 17 nós tivemos o nosso irmão Alcimar, né? Esposo da nossa irmã Jéssica, uma grande comemoração, acredito que ele fez, mesmo na pandemia. Dia 19 nós tivemos a nossa irmã Marcele Souza, e dia 23 nós temos então, amanhã, não é isso? Dia 23, nós temos o nosso irmão Cauã Félix, o filho da nossa irmã Joseni. Então, que os amados irmãos possam estar aí felicitando aí
o nosso irmão Cauã. Temos também aniversário da nossa irmã Severina Fernandes de Lima. A nossa irmã Severina Fernandes de Lima é a nossa querida vozinha, não é? A sogra da irmã Vanúzia. Então, queridos, vai ser um dia também de alegria, de nós termos a oportunidade de felicitar, não é? Enviar as nossas felicitações, ou até quem puder fazer uma visita, levar uma lembrança, um presente à nossa irmã Severina Fernandes, que é a sogra da nossa querida irmã Vanúzia. Queridos, vamos encerrar então orando por esses aniversariantes e também pedindo a bênção de Deus sobre essa semana que se segue. Senhor, nós te louvamos por esse culto que nós prestamos a Ti, ó Deus, dedicando, Senhor, as nossas vidas, Pai. Mas também, Senhor, te louvamos, ó Deus, pela vida dos aniversariantes, pela vida do nosso irmão Alcimar Araújo, ó Deus, a nossa irmã Marcele e também o nosso irmão Cauã. Pai, pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, sobre a vida da nossa irmã Severina Fernandes. Meu Deus, que a Tua graça, que é melhor que a vida, inunde o coração dos Teus filhos, derramando, ó Deus, saúde, paz, prosperidade, meu Deus, boas amizades, Senhor. E o conhecimento da graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão e aumenta, Senhor, os anos de vida, para que eles possam assim glorificar ao Senhor em todo o tempo. Pai, obrigado, Senhor, por Tua igreja, pelos amados irmãos que se reúnem, Senhor, pela Igreja Evangélica Batista do Gásio. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, pelos nossos amigos em Manaus, a irmã Rosa, Dona Leni, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida desse povo, pelo amigo Célio em Manaus também, meu Deus, por minha sogra que mora em Manaus, meus cunhados, sobrinhos, Senhor, que a Tua bênção seja sobre eles. Te peço pela vida de Edinaldo, de Edilza em São Paulo, Senhor, ó Deus, e seus familiares, Pai. Te peço pela vida de Creuza, de Paulo, meu Deus, em nome de Jesus, visita-os ali, Senhor, em Ferraz de Vasconcelos, Pai, em São Paulo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço também pela vida de Josemilda, pela vida de Eliane, Senhor, que estão ali em Recife, ó Deus, para tratamento de saúde. Visita, Senhor. Te peço pela vida de tia Natália, Senhor. Te agradeço porque ela já teve alta e está em casa, mas peço que o Senhor continue operando na sua vida. Meu Deus, e que Teu Espírito desça sobre todos, salvando. Meu Deus, visita as nossas famílias e traz a salvação sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, visita a vozinha também, restaura, abençoa a sua família. Ó Deus, vozinha Laíde. Ó Deus, em nome de Jesus. Visita o irmão Geraldo ali, Senhor, no interior da Paraíba, em Souza. Meu Deus, e a toda a sua parentela. Visita os nossos irmãos em Campina Grande, que nos acompanham, Senhor. Em nome de Jesus, visita toda a Tua igreja, Pai. Meu Deus, visita todos os nossos amigos. Ó Pai, visita Josevaldo e a sua esposa também, que carece do Teu socorro. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos, Pai. Agradecemos por esse culto, bendizemos o Teu nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos que dizem amém, glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.